Brasileiros e brasileiras, nós voltamos ao canal, estamos aqui nessa oportunidade para falar sobre a reforma da Previdência. E como brasileiros, como cidadãos brasileiros, nós nos sentimos obrigados a manifestar a opinião, porque é um tema tão importante que vai mexer com a vida de tantos brasileiros, principalmente com a vida daqueles menos privilegiados, daquela classe mais pobre. E queremos dizer, deixar bem claro que nós não somos contra a reforma da Previdência conceitual, porque é preciso se fazer reformas em todos os campos, porque a humanidade ela vai tendo novas necessidades e tendo novas prioridades. No entanto, a prioridade máxima de qualquer governo, de qualquer economista, está lá no juramento do economista, está lá no juramento da posse da presidência da República, que é justamente manter a unidade social, manter o cumprimento das necessidades básicas da população, isso está na Constituição de 1988. Então, partindo desse pressuposto, nós somos contra a reforma que está sendo feita pelo Congresso. Por quê? Vamos explicar o porquê. Em primeiro lugar, com muita hipocrisia, se prega na mídia que a reforma da Previdência vai resolver os problemas econômicos do Brasil, e não vai. Estou sendo categórico, não vai. Porque o problema econômico do Brasil é muito mais complexo do que simplesmente resolver o problema da Previdência. Tem solução? Tem solução. Mas vamos deixar esse tema para um outro debate. Por que nós somos contra? A mídia, os meios de comunicação em geral, pregam o quê? Que vai tirar privilégios e vai favorecer os mais pobres, quando não é verdade. Que ela vai tirar algum privilégio, que ela vai tentar, de uma forma, equalizar a idade mínima de aposentadoria, vai. Se bem que alguns setores da sociedade estão sendo privilegiados. Agora, ao mesmo tempo que ela vai tirar algum privilégio, ela vai dificultar mais ainda, isso ninguém pode negar, dificultar mais ainda a vida daquele trabalhador assalariado, daquele trabalhador que ganha o salário mínimo, ou 2 salários mínimos. E isso nós não concordamos. Porque esse trabalhador ele vai ter mais dificuldade de aposentar. Ele não vai conseguir, uma boa parte da população não vai conseguir se aposentar. Porque você passando de uma vez só de 55 para 65 anos, você está aumentando em 10 anos o tempo de contribuição para homens e está aumentando para as mulheres também. E o que vai acontecer? A realidade brasileira é diferente da realidade de outros países, de países europeus, onde você consegue emprego com mais idade. A nossa realidade não é essa, embora esteja mudando, mas está mudando muito, a passos muito curtos de se empregar pessoas com mais idade. Então, essas pessoas
não irão conseguir se aposentar. E aí você aumenta ainda o tempo de contribuição de 15 para 20 anos para ter uma renda básica, você vai promover o caos social. Nós não somos contra, exatamente, nós não somos contra a previsibilidade que o governo tem que ter dos gastos públicos. Como economista, nós somos favoráveis a isso. Agora, o que se tem que buscar é recursos para atender às necessidades básicas da população. E não se está atendendo. Vale a pena lembrar que no último governo se aprovou a terceirização irrestrita, a PEC dos gastos, a flexibilização das leis trabalhistas, com a promessa de que se iria gerar mais emprego. E isso não aconteceu. E quando se gera emprego sem carteira assinada, porque se abriu uma brecha enorme para isso. E aí, se você soma a questão da flexibilização trabalhista, terceirização e mais esse tempo de aposentadoria, é uma grande hipocrisia que vai beneficiar a população mais pobre. É uma grande hipocrisia. Está se tirando recursos, tudo bem, de pessoas que têm mais condição, está se tirando algum recurso, mas não se está tirando recurso dos ricos. Não se está cobrando aqueles que devem à Previdência bilhões de reais. E aí nós citamos Banco Itaú, Banco Bradesco, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, redes, emissoras de televisão, grandes empresas como a JBS. Então, como é que pode essas empresas terem lucros absurdos e dever à Previdência? Eu não entendo isso. Quando um cidadão comum, quando uma pequena empresa, se ela não pagar, ela sofre sanções grandes. E nisso aí ninguém fala. Se comenta, o problema do estoque não vai resolver o problema da Previdência, da dívida não vai resolver. Tudo bem que não vai resolver, a população, a demografia, a população está envelhecendo. Você tem que fazer alguma coisa. Mas não é se mudar de uma tacada só, de 55 para 65 anos, porque não é a nossa realidade. Isso tem que ser gradativo, isso tem que pensar, o governo tem que pensar nas consequências, não só ver números. Se é para ver números, vamos tirar, né? E aí eu vou fazer uma proposta no final, tirar recursos daqueles que têm mais. Então, a questão da pensão é um absurdo se fixar em 60% do valor do que o cônjuge ganhava. Como vai ficar a situação das mulheres com vários filhos, ganhando 60%, e aí nós abrimos uma brecha para se ter pensão menor do que o salário mínimo? Isso é um absurdo, se passar uma coisa dessa. Isso é um absurdo. E as pessoas, a mídia, os economistas, os jornalistas colocarem isso de forma geral como a salvação da economia brasileira. Nós ficamos pasmos diante de declarações desse tipo. Se você tira totalmente os recursos das pessoas, das famílias, não vai haver consumo, não vai haver a promoção da economia. Não vai existir. Porque as pessoas não vão ter recursos. Voltamos a dizer, nós somos contra a questão de controle de gastos. No entanto, tem que se observar as prioridades. E eu acho que a prioridade de um governante, de um economista, quando faz o juramento, de um governante, de um presidente, é se pensar em todos,
mas principalmente nas classes menos favorecidas. Porque, afinal de contas, se você der recursos para essa classe menos favorecida, é ela que vai movimentar a economia do país. Eu sempre falei, em minhas colocações, que a gente tem que melhorar o mercado interno. Tem que promover uma melhora do mercado interno. E não simplesmente na questão da exportação. Isso é um ganho a mais, é uma questão de ganho a mais que se tem que pensar também. Mas quando você melhora que as pessoas mais carentes, de menor poder aquisitivo, possam comprar seu alimento, comprar sua roupa e ter seu divertimento, você gira a economia, você gira a roda da economia. Isso aí é o básico, é a questão básica da economia. E esses governantes, infelizmente, eles não conhecem a realidade da população. Não convive com a sociedade de baixa classe, de classe baixa, de renda baixa. Não convive. Então não sabem dessa realidade. Ou se sabem, pouco importa saber. O que nós queremos é que haja uma sociedade mais justa, com melhores oportunidades para todos. E não é modificando dessa forma a questão da Previdência que vai resolver o problema. E aí nós apontamos algumas soluções. Primeiro, cobrar impostos dos mais ricos, das pessoas e das empresas que têm maior concentração de renda. Em segundo, buscar outros recursos. Dinamizar a questão dos gastos, tem que se dinamizar isso aí, tem que se melhorar a questão, o controle dos gastos públicos. A começar pelo Congresso Nacional, que gasta muito dinheiro. E não só o Congresso Nacional, não. O Legislativo como um todo, o Executivo, o Judiciário, que tem muitos privilégios. Quantos bilhões nós economizaríamos diminuindo esses privilégios? Em muitos países não é assim. E se você fizer um apanhado de coisas, né, de recursos governamentais que você pode economizar, somado a uma reforma mais justa, onde você tenha um aumento do tempo mínimo, da idade mínima, por exemplo, de 55 para 60 anos para homem e para mulheres 55 anos, porque tem jornada dupla, cuida dos filhos, na maioria dos casos é a mulher sozinha que cuida dos filhos. Então nós achamos justo ter a mesma idade do homem, porque ela tem jornada dupla. Então dessa forma você poderia buscar a cobrança desses recursos que são esquecidos, dessas grandes empresas como Itaú, Bradesco, Caixa Econômica, Banco do Brasil, JBS, e tantas empresas que têm lucros e devem à Previdência. Se um cidadão comum, se uma empresa de pequeno porte, uma microempresa, uma pequena empresa dever, ela vai sofrer sanções. No entanto, o governo, e aí tanto o governo da direita como governos de esquerda também não tiveram essa competência de cobrar esses recursos. Quando a gente fala assim, talvez as pessoas pensem que nós somos contra bancos, contra empresas. Não. Nós somos contra a essas injustiças. Nós somos favoráveis de que a economia cresça, que os bancos possam utilizar os seus recursos para fomentar a economia, mas de forma com menor juro e que eles ganhem a partir do número de crédito, do número de operações, e não com juros abusivos.
Então, nós temos que buscar esses recursos. E tem possibilidade disso. Uma outra coisa que se fala é que a questão do emprego não vai resolver. Pelo contrário, já conversei com diversas pessoas que falam: eu não vou me aposentar mais. Então é melhor trabalhar na informalidade, ter meu próprio negócio, trabalhar na informalidade. Ora, pessoal, o governo pode estar dando um tiro pela culatra, aumentar a informalidade. Ao contrário, teria que buscar recursos, incentivar para que aumentasse o número de empregos, diminuísse a informalidade. Então nós só temos a dizer o seguinte, que não aceitamos essa reforma do jeito que está sendo feita, tirando recursos, também está tentando equalizar, tirar recursos daqueles que têm mais, tudo bem. Mas está tirando também daquele que é mais pobre. E aí vai gerar um empobrecimento maior da população, um caos, um verdadeiro caos social. Quantos avós e avós que mantêm às vezes uma família porque o filho está desempregado, e aí você vai tirar recursos de pensão, diminuir de maneira drástica recursos de pensão. Então nós vamos gerar um caos social. Então é muito importante que os governantes pensem nisso, que os parlamentares, que o presidente da República pense nisso, antes de sancionar essa lei. Porque nós vamos ter muita dificuldade no futuro, não num futuro tão distante, num breve futuro, dessas 3 medidas, né? A questão da flexibilização das leis trabalhistas, a questão de terceirização irrestrita e a questão da Previdência. Se nós não tomarmos cuidado, o povo vai empobrecer de uma tal maneira que a economia não vai gerar. Que nós pensemos realmente com mais responsabilidade acerca do nosso dever de parlamentar, do nosso dever de cidadão, do nosso dever de governante máximo de uma nação. Um abraço, um grande abraço para todos.